Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula. Ontem, na nossa aula aqui do método indutivo, como estudar a Bíblia, nós falamos sobre o processo de observação. Hoje, nós vamos falar sobre o processo de interpretação no método indutivo. Eu gosto muito dessa parte. E para você entender, o nosso objetivo nessa aula é apresentar os fundamentos do método indutivo do estudo bíblico e destacar a sua importância para uma interpretação fiel às escrituras. Como eu tenho dito, esse é o método que eu uso. Se você quer uma interpretação da Bíblia fiel, uma interpretação bíblica fiel, esse é o método que você precisa estudar. Vamos lá. Nós já falamos sobre o método indutivo, deixa eu te lembrar, né? O método indutivo, ele tem como propósito, né, a investigação das escrituras. E aí nós vamos analisar cuidadosamente cada parte do texto para descobrir o que o autor está falando. Aqui eu quero levar você a ter essa capacitação de interpretar corretamente a Bíblia. E como? Através das observações que você vai fazer. Então, vamos lá. O que é a interpretação? Falamos de observação. Então, após a observação, a segunda etapa agora do método indutivo é a interpretação, que busca responder à pergunta: o que isso significa? Então, agora nós vamos responder essa pergunta. A interpretação, ela é a ponte entre o que o texto diz e o que ele exige de nós. Então nós vamos descobrir o que ele diz, e assim eu vou ter clareza do que o texto exige de mim e de você. Então, ou seja, é o esforço de entender o que o autor original quis comunicar aos seus leitores originais. É você ler as cartas paulinas e poder dizer assim, não, Paulo queria comunicar isso aqui. Não tem eu acho, eu penso, não. É o que o texto está dizendo. E isso é muito bom. Por quê? Porque evita um dos erros mais comuns. E qual que é esse erro? Impor significados pessoais ou impor significados modernos ao texto bíblico, sem considerar o seu contexto real. Por exemplo, na parábola O Bom Samaritano, Lucas capítulo 10. A interpretação não é apenas ajudar os outros, não é apenas isso, mas entender quem é o próximo. Segundo a ótica de Jesus, né, em contraste com a religiosidade vazia daquele tempo. Mas vamos nas regras para uma boa interpretação. Preste muita atenção, volte nessa aula, leia o material que eu enviei. A interpretação bíblica, ela deve ser feita com base em regra sólida da hermenêutica. O que é a hermenêutica? Né? A hermenêutica é essa arte de interpretar a Bíblia. Eu estou ensinando no primeiro ano estudo bíblico indutivo. No segundo ano, nós vamos ter aula de hermenêutica. Vamos voltar em alguns conceitos aqui. Você percebe, e eu tenho sempre apontado isso, nós estamos construindo esse quebra-cabeça para te dar realmente condição de interpretar a Bíblia, de ser um teólogo. E no segundo ano, nós vamos voltar em muitos conceitos que estamos falando aqui, ok? Então vamos lá. Quando eu vou interpretar Bíblia, eu preciso seguir respeitando alguns pontos. Primeiro deles, o contexto imediato. Então, eu li o texto, eu quero interpretar ele. Então, eu preciso entender o contexto imediato dele. Para isso, eu preciso ler os versículos anteriores e eu preciso ler os versículos posteriores. Por quê? Porque eles moldam o significado do texto que eu estou lendo. Então, se eu vou interpretar um capítulo, seja necessário eu ler alguns capítulos antes, alguns capítulos depois, para que eu tenha uma visão total da história ou do assunto que está sendo falado. Então, eu preciso saber do contexto imediato, eu preciso saber do contexto remoto. O contexto remoto é todo o capítulo e até o livro inteiro. Então, por exemplo, João 3,16, eu quero
interpretar João 3,16, eu preciso ler o capítulo 3 de João, não só o versículo 16, eu preciso ler todo o capítulo, ok? Então, talvez eu vou ter que ler o livro todo, ou alguns capítulos antes, um capítulo, dois, três. Pastor, como que eu vou saber? É muito simples. Você vai ler e você vai perceber que a história está conectada ao versículo que você quer interpretar. Então, além do contexto imediato, contexto remoto, eu tenho o contexto literário. Eu vou reconhecer o tipo de literatura. É poesia, é narrativa, é profecia, é epístola, etc. Quando eu ensino, muitas pessoas falam assim, pastor, mas eu não tenho esse conhecimento, eu não consigo fazer isso. Meu irmão, aluno aqui do nosso seminário, hoje, pela graça de Deus, nós temos ferramentas maravilhosas, livros que trazem tudo isso pronto, 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 pronto. Lembramos que nós tivemos o panorama do Velho Testamento, então nós falamos cada livro, qual era a literatura desse livro. Mas uma pesquisa simples te dá a condição de ter essa informação. Eu vou ver o contexto histórico e o contexto cultural. Contexto histórico e o cultural, eu preciso ver o quê? Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, quais os costumes da época. À medida que eu vou interpretando a Bíblia, o que se torna necessário? Um material de apoio. Um material de apoio. Né? Eu preciso ver também o contexto teológico. Como esse texto se harmoniza com o restante das Escrituras. É a Bíblia explicando a Bíblia. É a Bíblia explicando a Bíblia. Ok? Então vamos lá. Ah, o intérprete, literalmente, interprete literalmente o que for possível, levando em considerações os recursos simbólicos e figurativos do texto. Por que eu estou dizendo? É uma frase do Kai Arthur, que ele coloca no livro dele. Está na nossa biografia aí. Interprete literalmente o que for possível. Por quê? Porque em alguns pontos a Bíblia se cala. E onde a Bíblia se cala, eu e você vamos nos calar. Pastor, mas eu sou muito curioso. Se a Bíblia não fala, você vai ficar com a sua curiosidade. Porque qualquer interpretação que não seja a própria Bíblia interpretando é especulação. Então vamos lá, exemplos. Vamos exemplificar para te ajudar melhor. Então, eu quero interpretar João 3,16. Eu leio todo o capítulo de João 3,16. Ele vai me dar o contexto do verso 16, aonde é o ápice do capítulo, aonde há essa afirmação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu leio antes e eu leio depois. No caso de João 3,16, se eu ler o capítulo 3 todo, eu já consigo ter uma interpretação do verso 16. Você percebe que para interpretar a Bíblia não pode ter preguiça. Não pode. Né? Vamos esclarecer os termos especiais. Termos especiais. Quando eu leio a Bíblia, eu vou me deparar com palavras-chave. Palavras dos textos bíblicos trabalham muito com palavras-chave. Eu gosto muito do apóstolo Paulo porque ele dá essas dicas para a gente interpretar o texto dele a partir dessas palavras. E elas têm um significado profundo. E aí é necessário investigar seu sentido original. Né? Como que eu faço isso? Eu vou usar dicionários bíblicos. Tem algumas Bíblias, né? No meu celular tem, ajuda muito. Então, no meu celular eu tenho a Bíblia Estude. A Bíblia Estude. Ela, você, é uma Bíblia paga, mas você consegue ter nela o dicionário grego e hebraico. Então, da língua original. Você só encosta o dedo em cima da palavra e ele vai trazer o dicionário de Strong, né, seja no hebraico ou seja no grego. Isso ajuda demais. Então, com um toque, eu tenho o significado da palavra. O que eu vou usar também? Comentários bíblicos. Comentários bíblicos. Você pode pegar de um autor brasileiro, Hernando Dias Lopes, muito bom comentário dele. E eu vou pegar concordâncias. Concordâncias, né?
Então eu estou lendo João 3,16, ele vai me dar os versículos, textos, capítulo, versículo e livro que está relacionado a essa passagem. Isso ajuda muito, muito. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, você vai ler Êxodo 6,6 ou Efésios 1,17, vai aparecer a palavra redenção. Eu preciso saber o que significa redenção. O que é o significado de redenção? Libertação por meio de pagamento de preço. Eu falo que quando nós pegamos essas palavrinhas-chave e sabemos o significado dela, você já cresce teologicamente, assim, de forma absurda. Porque se a gente perguntar para a grande maioria dos cristãos que é redenção, ele não vai saber. Outra palavra que Paulo usa, por exemplo, justificação, Romanos 5,1. O que é justificação? O ato legal de Deus declarar justo o pecador. Eu tenho graça. O que é graça? Favor imerecido. Efésios 2, 8, 9. Então você pega essas palavrinhas e você vai buscar o significado dela. Isso já vai ajudar você a interpretar, a entender que quando a palavra graça está aparecendo ali, o que Paulo está comunicando, Deus está comunicando, o Espírito Santo está comunicando, é que é uma graça, é um favor imerecido. Gente, como que isso nos ajuda? E aí, né, o que o aluno precisa fazer? Ele precisa anotar cada uma dessas palavras que se repete no texto, que o autor está dando ênfase. Se você fizer isso, daqui a pouco você já gravou que é redenção, justificação, que é graça, e quando você for falar, vai ser de forma tão natural, você vai crescer tanto no conhecimento, você não vai apenas ler o texto, você vai entender, e se você for explicar, você não fica com aquela aguinha com açúcar, não, você aprofunda no texto, porque você sabe, olha, justificação, Paulo está falando aqui do ato legal de Deus declarar justo o pecador, então fica tão mais fácil, tão mais fácil. E aí o que você pode fazer logo depois? Você pode cruzar as referências. Os cruzamentos de referências, né, é para quê? A melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Então, eu vou deixar que a Bíblia explique a própria Bíblia. Por isso, eu preciso comparar o texto estudado com outras passagens que vão tratar do mesmo tema. Isso vai gerar uma interpretação segura. Isso evita muitos erros. E aí, como que eu faço isso, pastor? Utilizando referências cruzadas. Algumas Bíblias já oferecem isso, não é tão exaustivo, mas já oferece. Né? Você vai comparar com esses textos, né? Você vai comparar termos semelhantes e eventos paralelos. Por exemplo, se eu for pensar em falar do Evangelho, eu posso falar do Evangelho na perspectiva de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Eu pego os evangelhos sinóticos, que são os três. Eu vou falar para qual público cada um deles está escrevendo. Mateus escreve para os judeus. Por isso ele usa muito do Velho Testamento. Ele está apresentando Jesus como Messias. Marcos, o evangelho de João Marcos está sendo direcionado aos romanos. É um evangelho mais prático, com pequenos discursos, não tem discursos longos. Jesus está mais em movimento, porque o romano gostava de movimento. Jesus é simbolizado ali pelo boi. Jesus ali tá trabalhando. Este é o símbolo de Marcos. Nós temos Lucas. Ele está escrevendo para os gregos. Os gregos gostavam de discursos longos, por isso que as parábolas estão ali, os grandes discursos de Jesus. Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. Temos João. João, ele quer provar que Jesus é Deus. Por quê? Porque no tempo que João escreve o seu evangelho e as suas cartas, nós temos ali entrando na igreja e tentando assolar a igreja uma heresia. E essa heresia dizia que Jesus não era Deus, e João escreve com este propósito. Então, ou seja, eu consigo ter uma visão mais ampla, eu consigo comparar um texto com outro, e aí eu vou saber explicar por que Mateus é diferente de Marcos, que é diferente de Lucas, que é diferente de João, uma vez que eles estão falando da mesma pessoa que é Cristo. Eles estão falando a mesma coisa, mas perspectivas diferentes. Então, utilize eventos paralelos, textos paralelos, a visão de autores diferentes sobre o assunto, né? E, por exemplo,
quando você for estudar o Novo Testamento ou o Antigo Testamento, quando eu estou estudando o Antigo Testamento, eu procuro saber como, como, como o Novo Testamento ele está citando e interpretando o Antigo Testamento. Então, vamos pegar um exemplo aqui, a interpretação de Gênesis 15:6. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então, estou lá em Gênesis 15:6. Isso vai ser explicado pela própria Bíblia em Romanos capítulo 4, onde Paulo vai trabalhar a doutrina da justificação pela fé. Então, ou seja, eu li Gênesis 15:6, se eu tenho aqui um bom material que vai me dar referências cruzadas, ele vai me levar lá em Romanos 4, Romanos 4. Eu leio o capítulo todo, eu vou entender bem melhor o que significa Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Vamos lá para mais um ponto para a gente aprender mesmo a interpretação. Eu preciso fazer perguntas na interpretação. Eu não faço perguntas só lá na observação, na aula de ontem. Eu faço também na interpretação. Então, ao interpretar o texto, busque respostas para essas questões que eu vou te passar. Primeiro, qual é a mensagem central? Então, qual é a mensagem central? Segundo, qual é o tema principal de cada parte do texto? Qual a intenção do autor a escrever isso? O que o texto revela sobre Deus e sobre o homem? O que o autor quis corrigir, exortar ou ensinar? Né? Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu preciso ler ela com um espírito investigativo. Ou seja, o que a Bíblia, o que o autor quer falar? É como se fosse um detetive espiritual, buscando entender o porquê por trás do que foi dito. E para a gente terminar, eu gosto muito dessa parte, você pode fazer o resumo da interpretação. Ao final da análise, é essencial resumir o significado do texto em palavras claras. Por quê? Né? Isso vai gerar em você uma compreensão maior daquilo que foi investigado. Então, redija, né, um parágrafo com a mensagem central. Não, esse texto quer dizer isso, 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 isso. Destaque os principais personagens, os temas, as implicações. Isso vai fazer você assimilar mais. Identifique as promessas, os mandamentos, as advertências, as verdades espirituais. Por exemplo, o Salmo 1. Né? O Salmo 1 ensina, né, que a verdadeira bem-aventurança está na vida fundamentada na palavra de Deus, em contraste com o caminho do ímpio que leva à destruição. Ponto. Resumi todo o Salmo 1 para você. Eu só não estou lembrando o Salmo 1. Vai lá, leia o Salmo todo, volte nessa parte aqui e ouça o que eu disse. O Salmo 1 ensina que a verdadeira bem-aventurança está na vida fundamentada na palavra de Deus, em contraste com o caminho do ímpio que leva à destruição. Percebe? Eu consegui pegar o Salmo 1 e resumir ele em uma frase. Então, entenda, para a gente encerrar essa aula, interpretar corretamente a Escritura é essencial para evitar heresias, evitar erros, né? E aplicar a palavra com fidelidade. Lembrando que Deus zela pelo cumprimento da sua palavra, não é do que eu entendi, mas é do que a palavra, do que Deus disse. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu vejo pessoas falando assim: ah, pastor, estou decepcionado porque Deus não cumpriu a sua palavra. Mentira. A minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que Deus sempre cumpre a sua palavra. Só que você leu e entendeu algo totalmente diferente. A Bíblia está falando de banana, você está falando de feijoada. Tem nada a ver, nada a ver. Por quê que você interpretou errado? Porque você não fez o método indutivo. E agora você está aprendendo como fazer. Então, o método indutivo, ele ajuda o cristão a ouvir o que Deus realmente diz, não o que queremos ouvir. Então, a interpretação precisa anteceder a aplicação, ou seja, não podemos viver bem o que não compreendemos corretamente. Vou repetir: não podemos viver bem o que não compreendemos corretamente. Quero abençoar a sua vida. Mais uma aula que nós estamos concluindo. Amanhã nós vamos falar mais uma aula do método indutivo. Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir.